Oi, gente, boa tarde. Desculpa, levei um susto comigo mesma. Oi, todo mundo que está assistindo online também. Obrigado a todo mundo que veio aqui prestigiar a gente. Valeu mesmo. Sábado, depois do almoço, eu sei como é que é. Então, nós estamos ainda mais agradecidas. Eu sou a Tati Ferreira, a Ju vai falar um pouquinho mais sobre mim e eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. A Ju é psicóloga já há 11 anos, ela trabalha com atendimento clínico só direcionado para mulheres, mas também faz um trabalho em hospitais, com colaboradores de empresas também, que leva a meditação mindfulness. Meu inglês, gente, infelizmente falhou nesse momento, mas é isso, trazendo mais tranquilidade, né, fazendo com que a pessoa se conecte com ela mesma e tal. E hoje a gente vai fazer um bate-papo com vocês, bem aberto aqui. É verdade. Boa tarde para todo mundo. Obrigada por terem vindo. É uma felicidade muito grande para mim por a gente estar aqui na nossa terra natal, né? Então, assim, é uma alegria esse convite. A Tati, ela está lá desde os primórdios do YouTube brasileiro, né? Tá muitos anos. E hoje ela comunica para pessoas, tanto para homens quanto para mulheres, em que, às vezes, as pessoas... Sabe quando a pessoa fala, não consigo falar isso nem para o meu amigo? Ele vai lá e pergunta para a Tati. Então, são questões de amor próprio, autocuidado, né? Relacionamentos, enfim. Vocês vão saber um pouquinho nessa tarde com a gente. É isso mesmo. A gente foi convidada para conversar hoje sobre a mulher no cotidiano e o papel da educação da mulher. E eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu entrando aqui, mas quando a gente chega com esse painelzão que eles fizeram do lado de fora, representando várias professoras e mulheres que têm um papel tão atuante na educação, a gente fica ainda mais sensibilizado, né? No meio tempo, desde que a gente recebeu o convite até esse momento de hoje, eu fiquei pensando na quantidade de mulheres que estiveram à minha volta ao longo da minha existência, me educando, me informando e me formando enquanto pessoas. A gente, enquanto mulher, é muito pautada no cuidado, né? Desde o início, a gente é ensinada a cuidar do próximo, a a agradar, a oferecer sempre, a estar disponível. E quando você pensa na educação de uma maneira geral, assim, na educação formal, você percebe que já na educação infantil a gente é permeado de mulheres. Quase não tem nenhum homem, e aí a nível brasileiro mesmo, que desempenha esse papel. Quando você entra na educação fundamental, isso continua a se repetir. No ensino médio, a mesma coisa. Às vezes, a gente vai ter mais contato com professores homens numa universidade, quando a gente tem a oportunidade. Mas, quando a gente pensa em educação de valores, educação de relação social, educação para convivência, educação de leis, educação de economia, mais uma vez, geralmente, são as mulheres da nossa família que fazem esse papel. Eu estou levantando esse assunto para a gente trocar ideia, porque às vezes até passa pela nossa cabeça, mas com esse painel eu fui fazendo uma leitura. E se eu tivesse que colocar num pergaminho, se eu tivesse que colocar no papel, na verdade, eu ia precisar de um pergaminho para anotar o nome de todas as mulheres. Você também tem uma experiência parecida, sim, Ju? Você já fez essa contagem ainda? Com certeza. Ontem eu vim na feira e aí me inspirou muito nessa cadeira. Todo mundo aqui conhece o Horizonte Perdido? Quem conhece, levanta a mão. Aí, então, vocês conhecem a dona Mercedes, né? E aí ela fez agora um livro de receitas dela. E ela tem mais de 80 anos, e aí ela falando me inspirava tanto. Eu falava assim, gente, ela criou os sobrinhos, mais de 5 meninos, e a história toda, o legado todo, ainda teve tempo de ir para fora do Brasil e fez várias experiências. Então, assim, são mulheres assim que nos inspiram. E aí a gente traz essa relação de quando eu faço na vida, quando eu caminho para a vida, quando eu faço e realizo, eu curo 7 gerações passadas e 7 futuras. Sou de uma família de libanesa, quantas delas não tiveram oportunidade? E quando eu venho aqui, a gente traz essa oportunidade viva, né? E em relação às professoras, Nossa Senhora, né? A gente está aqui com a filha de uma mulher que foi minha professora, então, assim, não tem nem o que falar. Essa feira, inclusive, né, dando acesso, ontem também, várias escolas, que oportunidade que Araxá tem com a filha Araxá, né?
E aí, quando a gente pensa em literatura especificamente, as mulheres na literatura, eu estava fazendo uma pesquisa e até os anos 50, na verdade, parte dos anos 60, as mulheres que queriam escrever e publicar livros, ou até mesmo publicar reportagens ou artigos de alguma maneira, elas precisavam usar pseudônimos. E isso a nível internacional. No Brasil demorou um pouquinho mais. E aí a gente pensa, tá, anos 50, anos 60, parece que faz muito tempo. Mas são 70 anos. A minha avó era uma jovem, minha avó está viva e super ativa ainda hoje. Ela era uma jovem de 15 anos, vivendo essa perspectiva, você entende? Mesmo que a pessoa tivesse interesse por escrever, pela literatura, pelo ensino, pela formação em si, ela não teria espaço, não tem oportunidade, ou então só teria espaço se conhecesse uma série de caminhos tortuosos para conseguir chegar nesse ponto. Pouco antes da gente começar esse painel, estavam aqui cinco meninas, adolescentes de Araxá, que publicaram redações, poemas, artigos, num livro na cidade. E elas vieram ler os poemas e comentar o caminho que elas tiveram. E aí eu falei, nossa, que simbólico, né? Com o histórico que a gente tem, ter a feira para trazer essas meninas adolescentes para exporem, primeiro, o que elas pensam, porque o texto é uma maneira de se expressar, e, segundo, dar o espaço para elas se mostrarem. Nossa, e você trazendo isso, elas tinham quantos anos, mais ou menos? Eu sou boa de idade, não, mas assim eu chuto uns 16, em média. Então, e 17, entre 17 e 18 anos, que fasezinha, né, gente? É uma fase que a mulher tá com aquela autoestima meio conturbada e não sabe direito. Então, assim, adolescentes escreverem sobre esse tema, a gente já brilha ainda mais os olhos, né? Eu não sei vocês quem passou isso dos 17, mas, nossa, essa questão de autoestima e de, principalmente, autoconfiança. E são ingredientes fundamentais, né? Eu lembro que, na escola, eu pegava muita recuperação. Eu tinha muita dificuldade, principalmente em exatas. E aí, nisso, só vai drenando. A gente vai só ladeira abaixo. Porque, eu não dou conta mesmo. Ao passo que, por exemplo, como psicóloga, né, há 11 anos atrás, eu não peguei nenhuma dependência. Ou seja, quando a gente vai para aquilo que a gente gosta. E a confiança, junto à disciplina, te torna inalcançável. Você vai para frente. Então, assim, a minha sugestão para quem tem os filhos, as filhas, lapidem cada vez mais a autoconfiança das suas crianças e adolescentes, a autoestima, se é linda, né, elogiar. É recente agora que eu descobri que eu sou bonita mesmo, sabe? Assim, porque eu falava assim, gente, todo mundo está falando aí, mas eu não estou sentindo, sabe? Então, assim, agora eu me reconheço e é legítimo, né? É legítimo a gente se achar bonita também, não é? Então, assim, é isso. E, assim, para quem não sabe, a Tati, ela tem 2 best-sellers. Vocês não sabem, mas eu estou pagando a Ju R$50 para ela fazer propaganda aqui. Quem tiver disponível, pode ir para a feira aí, a gente faz esse contratinho e vai dar certo. Tô brincando. Mentira, é best-seller mesmo. Não tá recebendo nada, tá fazendo de graça, que é melhor ainda. Significa que o livro é bom. É bom demais. E araxaense, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí, olha aqui, ó. O guia essencial para DR. DR, discussão, hein, de relacionamento. Não só, né, Tati? Depois quero te ouvir. Aí tem esse e tem esse daqui, ó. Manual da Mulher Bem Resolvida. Queria que você falasse um pouquinho sobre eles, Tati. Assim, eu sou produtora de conteúdo para a internet, né? Eu faço vídeos para o YouTube já há 13 anos e desde então eu fiz diversas outras coisas, porque vocês sabem como é que é, os boletos vão chegando e a gente vai abraçando o mundo. E, dentre essas coisas, além de participar de programas de TV e criar para outras redes, eu lancei 3 livros. E aí o pessoal fala, mãe não tem filho preferido, né? Eu tenho, no caso, é uma menininha que está ali com umas trancinhas de lado, mas, referente aos livros, eu trouxe só 2, porque o outro esgotou. Ontem, a Grace me contou que tinha 3 cópias aqui na Fli. Eu falei, eu vou comprar elas todas, porque ele é menino do céu, que chama Doces Dias Ácidos, é um romance. Esses 2... eles são...
eles diriam que é de autoajuda. São livros que têm técnicas e dicas para que você construa habilidades, e esse fala muito sobre autoestima, sobre autoconfiança, sobre autoaceitação, que eu acho que tem muito a ver com o que você falou da beleza e tudo mais. Às vezes a gente até já escutou isso a vida inteira, mas enquanto você não consegue se enxergar desse jeito, né? E o Guia Essencial para a DR fala de discussões de relacionamento de uma maneira geral. Então, fala discussão de trabalho, discussão familiar, ou seja, técnicas e habilidades para você ouvir e também conseguir falar de uma maneira não agressiva, né? E também não passiva, de um jeito que você fale o que você quer. Nem passiva, nem agressiva, assertiva. É isso, tipo, num linear ali, ó, de uma maneira bastante tranquila. E é incrível, assim, porque a gente estava falando sobre repertório, né? Você falou muito sobre repertório, sobre você ter o conhecimento e tal, e falando sobre esse histórico da mulher, especialmente em lançamento de livro, publicações e tal. O YouTube, a internet, de uma maneira geral, ela deu muita visibilidade e possibilidades para que a gente pudesse fazer livros, por exemplo. Teve, há uns 6 anos atrás, um boom de livros de criadores, que foi onde eu tive a oportunidade de lançar o primeiro livro, que acabou vendendo mais de 50 mil cópias. E daí para frente, eu já tinha gosto pela redação. Eu sou igual a você, exatas não me pega, não. É difícil. Mas a redação, o português, as coisas de humanas me levam muito bem, assim. E eu acho que eu me encontrei muito na literatura, claro, né, baseado em assistir. O meu pai lê muito, sempre foi uma pessoa que leu muito. Através do exemplo, a gente vai trazendo isso, apanhando gosto de alguma maneira, né? Você não pensa em escrever um livro, Ju? Nossa, há um tempo atrás, eu acredito que há uns 6 anos atrás, o França, ele está publicando o livro dele, por isso que não deu para ele vir. Ele me fez esse convite, mas eu falava, França, o que eu vou dividir com as pessoas, né? Parece que eu não tenho tanto repertório, assim. Aí hoje ele fala, Ju, já dá para você fazer algo, hein? Então, assim, depois a gente podia sentar, né? Eu queria te ouvir um pouquinho e tudo, porque eu penso que deve ser escrevendo, né? Um pouquinho de cada vez, um pouquinho, até construir uma história. E, Tati, eu queria perguntar para você hoje, qual que é o seu público lá no Instagram, no TikTok, e assim, o que eles querem saber? O que seus seguidores querem saber? O que eles te perguntam no dia a dia, sabe? Qual assunto que mais afligem eles, assim? Fiquei curiosa para saber isso. Então, eu falo muito sobre mulher, sobre o universo feminino, mas, no final das contas, o público que eu trago junto comigo ao longo desses 13 anos é um público bem 50% relacionado a gênero, especificamente. 50% homem, 50% mulher. O que eu acho muito incrível, porque é uma faixa de idade em que 80% das pessoas têm entre 35 e 65 anos. Então, é um pessoal que é da nossa geração, que é adulto, que já está formado e que, às vezes, está repensando certas coisas, porque eu trago muita coisa tabu, né? E é legal, porque eu acredito que os caras estão lá porque eles se sentem convidados a discutir as coisas que eu falo de alguma maneira, ou discordar, ou o que seja, porque a ideia é fazer uma troca mesmo. Como eu imagino que seja na terapia, só que aí mais individualizada, né? Quando você cuida das mulheres, assim, fala com as mulheres, trata e tal, tem algum assunto que é mais recorrente? Sim, na clínica sou psicóloga para mulheres, então tem muito essa questão do medo, da culpa, nada muito novo para nós, né? Isso ao longo do tempo é o que mais as mulheres se queixam, questão de ansiedade muito grande também. Mas o que eu trabalho muito com elas é da gente sair um pouco. É claro que assim, cada caso é um caso. Quando a gente fala de depressões gravíssimas, depressões graves, ansiedade, síndrome do pânico, né? São casos. Agora, assim, de uma maneira geral, eu sempre trago essa questão de não ficar na posição da vítima, sabe? De você, poxa, todas nós, de alguma forma, somos atingidas pelo machismo, a sociedade patriarcal, que é construída através, principalmente, do homem, sempre o homem, né? E a mulher, hoje não tanto mais, né? Mas ainda assim a gente colhe muitas questões, principalmente violência contra a mulher, ainda existe, a gente não pode esquecer, né, que existe.
mas da gente ir à luta mesmo, falar, olha, e aí, tá, aconteceu isso e isso com a minha história, todos nós temos as nossas narrativas, mas aí eu pego e dou esse pulo do gato, mas eu sou responsável pela minha vida, eu vou caminhar para frente, só eu tenho essa responsabilidade sobre mim. E aí você muda um pouquinho o discurso, né? Você não fica mais escravizada àquilo que te colocaram, né? Então, hoje a gente tem infinitas possibilidades, porque, é igual eu falei, né? Há 7 anos atrás, há muitos anos atrás, a minha avó, por exemplo, nascia mulher, ela chorava de tristeza. E quando nascia homem, ela falava, que beleza, libanesa, né? Então, assim, olha a oportunidade que a gente tem, né? Então, gente, vamos fazer diferente, vamos fazer realmente pegar, cuidar da nossa saúde, cuidar, né? Assim, a ordem que eu entendo, inclusive, é saúde, família e trabalho. Às vezes a gente precisa inverter, mas que seja por curto período de tempo para um objetivo, né? Mas mulheres, homens também, cuidem-se, né? Vamos cuidar, vamos para frente, caminhar para a vida e não para a morte, né? E mais uma vez a importância da informação, da educação e do repertório, né? Porque até para você conseguir se enxergar de uma maneira diferente ou procurar ter algum tipo de não sei, conforto ou maneiras de sair do lugar que você está. E aí, quando a gente fala de vítima, a gente leva exatamente para as questões mais complicadas de violência, de relacionamento tóxico e tudo mais. Até para você conseguir buscar ajuda, você precisa ser minimamente informada, minimamente educada, ter minimamente um tipo de rede de apoio, que são todas coisas que vão sendo construídas através daquilo que a gente começou esse papo falando, né? Cada formação, que são de outras mulheres, muitas vezes, homens também, obviamente, e eu acho que isso permeia os caras especialmente, porque quem, por exemplo, levando para o cenário mais complicado, quem age com violência também precisa da educação, também precisa da informação. Crianças mais bem informadas tendem a não agir desse tipo de maneira, e aí eu estou falando de homens e de mulheres de uma maneira geral, desde morder o amiguinho na escola até as coisas que vão desencadear em outras coisas. Mas o quanto é importante, né, essa coisa de você de ter disponibilizado acesso à informação, acesso à educação, oportunidade de ir atrás disso, oportunidade, às vezes, até de fazer uma terapia e desenvolver um autoconhecimento, que não é para todos, é uma coisa que ainda, infelizmente, precisa ser mais pulverizada e tal, mas é incrível, né? A gente muda os assuntos, conversa sobre outras coisas e acaba que, no final das contas, a raiz está ali, a mesma, a base da educação, e que aí, levando para o nosso painel, levando para o tema central da FLI, é essa coisa do papel da mulher no cotidiano e na educação diariamente, especialmente professores, mães, professoras, mães, avós, tias, gente que cuida. Você falou agora de mães e tudo. Eu queria saber, primeiro, aí depois, se você quiser voltar a pergunta para mim, eu vou adorar. Mas é assim, ó, quem é Tati na fila do pão, que é tipo assim, quem é Tati na sua vida cotidiana, mulher, mãe, e como que você vê que a educação passa por você, que você intermedia a educação através do seu trabalho, até mesmo no seu dia a dia, né? Falar cotidiano. Falar que o meu trabalho tem a ver com educação é muita prepotência, eu diria, porque, nossa senhora, tem gente que faz isso muito melhor diariamente e forma muito melhor do que eu diria que o meu trabalho é um entretenimento informativo, onde eu trago algumas coisas que às vezes as pessoas não estão necessariamente pensando naquele momento, mas em que algum momento ia chegar a elas. E aí, quem sou eu na fila do pão? Não sei ainda não, cara. Estamos aí descobrindo todo dia. 12 anos de terapia, ainda tem mais, mas eu acho que de uma maneira geral, eu sou uma pessoa que tem vontade de conquistar, vontade de conhecer, vontade de descobrir, vontade de trazer para perto, de trocar. E você, hein, Ju? Quem que é você na fila do pão? Lá em Uberlândia, eu moro em Uberlândia. Lá, eu moro em um bairro muito simples e muito mais bairro do que até aqui em Araxá, que eu moro no centro, eu moro aqui pertinho. E lá, nossa, eu tenho acesso
aos senhorzinhos, às senhorinhas, né? Então tem uma mercearia ali que eu como um pãozinho, tomo um café. Então, assim, no meu cotidiano, é uma roupa muito simples. E, tipo assim, e vou passear com a minha cachorrinha e é nesse cotidiano que eu me encontro. O bairro chama Roosevelt. É muito agradável estar lá, assim. É uma vida muito tranquila, que eu amo. E a questão da educação também, me conta. Educação. Hoje, eu trabalho no Hospital Santa Clara e Genoveva, que juntos são o Mater Dei. Mater Dei comprou esses 2 hospitais. E aí, tem 2 anos que eu faço meditação mindfulness lá, com os colaboradores. São enfermeiros, médicos, todo mundo que passa aquele perrengue da saúde que todo mundo sabe. Então, eu chego lá com essa vozinha calma, faço a meditação com eles. E, assim, eles, no primeiro momento, falam assim, meditação? Aí, não, mentira, tem uns que falam assim, medicação? Aí eu, não, meditação. Então, vamos lá. E depois que eles acabam, eles falam, nossa, mas é bom mesmo. Então, assim, levar a calma, né? Quando eu mudo, o mundo muda, né? E é quando eu trago um pouco essa consciência. Na verdade, não é nem forçar, eu preciso ficar calma. Não, senão você vai meditar julgamento ali, né? Então, tomada de consciência dos pensamentos. O que eu estou sentindo? Estou sentindo raiva, tristeza, ansiedade? E aceitar, acolher como quem acolhe um bebê. E aí, a partir disso, eu vou guiando a meditação. E aí, eu trabalho também... por exemplo, agora uma empresa me chamou, estou indo viajar para Maringá, vou ficar lá uma semana para eles me treinarem e trazer para a empresa essa questão de clima, desenvolvimento, treinamento. Então, olha a responsabilidade que eu tenho. Lá em Araxá, lá em Uberlândia, são 3 lojas. E aí eu vou depois intermediar 70 lojas ao longo do Brasil. Então, assim, a responsabilidade que eu tenho, enquanto mulher, a maioria das vendedoras são mulheres, de ser uma formadora de opinião, de levar mais leveza, né? Porque a gente sabe, né, que quando a gente está no chão de loja ali, nem sempre lidar com o cliente é fácil. Então, assim, passa por isso, a educação. E no consultório, né, também. Eu sou empresária também, tenho uma marca de pasta de amendoim, então eu educo através da comida, né? Comer bem, natural. Acho que é por aí. Massa, massa demais. Eu acho que a gente pode abrir esse papo, não pode? Vamos. Vamos? Alguém quer participar, contar a sua história, contar como educa, como que a educação aparece na sua vida o dia inteiro? Se você já parou para pensar, talvez, que você é uma educadora ou um educador, ou se esse for o primeiro momento, porque eu espero que vocês tenham pelo menos analisado aí. Eu educo aqui, eu educo ali, educo, informo. Quem quer trocar com a gente? Pode trocar tranquilo, a gente não morde, estamos à distância e mordidíssimos. Tem muita gente para segurar nós também, tá? Eu quero todo mundo participando, porque essa palestra é nossa. Vamos lá. Alguém? Tem alguma professora aqui? Tem, que eu sei. Levante eu a leio mão. Mentes. Eu leio mentes, eu estou bem ligada nas Ali, professoras desse ambiente aqui. Eu corto meu pescoço. Tem uma aqui na frente, tem uma lá no fundo. Quem que vai querer aí? Vocês estão apontando muito uma para a outra. Nós vamos entregar o microfone para as duas, hein? Tem umas que estão vermelhas antes de falar. Acho que até elas criarem coragem, eu conheço alguém que fala muito bem, é uma professora e educa há muito tempo já. É uma professora sem exercer, né, Tati? Agora, né? Porém, anos, década. Sou formada em pedagogia, né? E eu descobri essa paixão na infância e achava que ia ser professora a vida toda. E justamente isso que vocês estão falando, né? A gente educa de diversas formas. Eu tive uma oportunidade de conhecer um outro ramo e agora eu estou dentro de uma indústria educando de outras formas. Então, antes o meu contato era completamente feminino. Eu vivia um universo com uma escola com 60 mulheres, muitas crianças, muitas meninas. E agora eu trabalho com homens, basicamente 200 por dia. E a troca é muito boa. Eu falo que aí a gente tem a oportunidade de levar o que a gente carrega a vida inteira, né? Tenho o privilégio de ser prima da Tati, então a gente tem uma educação muito próxima, com pessoas muito inspiradoras, e a oportunidade de desenvolver nas pessoas um pensamento leve, né? Trazer leveza, trazer um outro olhar, e não mais o peso de que é a mulher quem tem que educar. Então, trabalhando com homens, eu percebo isso, assim, que dá para a gente virar esse jogo e trazer eles para a responsabilidade. Porque, às vezes, você chega no trabalho, mas você está com o pensamento que tem um filho doente, né? Tem uma barra passando por ali, vocês vão passar um perrengue de financeiro. E o homem não precisa ser o provedor de tudo. A mulher tem esse papel de estar ali do lado e ele pode contribuir com muita coisa. Então, eu acho que a educação permeia a vida da gente sem a gente querer, de diversas formas.
E onde a gente estiver, a gente pode educar. Né? Excelente, excelente. Aí, ó, gente, agora é com vocês. Tem jeito não. Ela levantou a mão ainda, maravilhosa. Gente. Perfeita. Boa tarde para todo mundo. Eu sou a professora Zilda Dourado, sou professora do curso de Letras da Universidade Estadual de Goiás, campus Sudoeste, sede em Quirinópolis. Estou aqui com a minha companheira, a professora Rosângela. E aqui as minhas alunas. Ah, que legal. Então, eu acho bacana divulgar, né? Nossa universidade montou uma excursão. Estamos aqui num grupo de 20 pessoas prestigiando a FLI Araxá. Incrível. Pessoalmente, eu estou muito feliz, né? Porque, e aí entrando no tema da educação, né? Para nós da área de letras, estamos lidando com a língua portuguesa, com a linguagem, com a literatura. E especificamente no meu trabalho, no da Rosângela também, nós pensamos muito na educação por meio da literatura. E aqui citando o Antônio Cândido, naquele artigo Direito à Literatura, o texto literário humaniza. O contato com o texto literário te permite conhecer outras realidades, outros sentimentos, outras dores. E aqui nós também podemos nos colocar como mulheres pretas, inserida no meio acadêmico, no Brasil. Então, o texto literário... Aí eu vou citar as minhas escritoras favoritas. A Conceição Evaristo, a Cidinha da Silva, nos permitem entrar em contato com outras subjetividades. E isso também educa para a cidadania, para a empatia, para a construção de valores humanos, reconhecimento de direitos humanos. Então, para nós, é esse lugar. Eu vou passar a palavra para a Rosângela, para ela complementar aqui. Obrigada, gente. Obrigada a você. Bom, boa tarde. Obrigada a você. Bom, boa tarde. Eu sou a professora Rosângela, assim como a Zilda também, trabalho na Universidade Estadual de Goiás, mas o meu trabalho é bem mais longo do que o dela, né? Que eu comecei muito jovem como professora, e aí você fala sobre essa questão de educar, né? Como é esse papel de educar. Então, eu trabalhei durante muito tempo com crianças muito carentes, né? Com alfabetização, comecei desde a alfabetização até agora estou no ensino superior. Mas eu percebo que o trabalho do professor mesmo, do educador lá na sala de aula, principalmente da mulher, né, que consegue ver determinadas coisas dos alunos, questões de abuso, às vezes de alunas que são abusadas pelos maridos, que elas se casam muito jovens. Então, a gente, de alguma forma, a gente tenta amenizar isso na escola, porque a gente não consegue solucionar, tem coisas que a gente não consegue. Eu demorei para perceber isso quando eu entrei na educação, eu sofria muito. E, assim, trabalhei em escolas muito carentes e vi alguns alunos morrerem mesmo, né, por conta do crime, tudo isso. Mas eu vejo o papel da mulher na educação muito forte, porque eu fui educada por mulheres também. Minha mãe sozinha, ficou viúva muito jovem, ia trabalhar em serviço muito pesado, tipo cata de algodão, essas coisas. E isso, eu sou a única mulher da família que conseguiu sair desse trabalho pesado por meio da educação, né? Então, eu acho que a educação ela transforma, assim como a Zilda disse, ela transforma realmente a vida das pessoas. E a gente está aqui tentando transformar a vida dessas pessoinhas aqui. Ovelhas, né? Ovelhas, né? É isso aí. E estamos aí. É isso. Ai, legal, que legal. demais. Obrigada. Gente, vocês falando assim, entra dentro daquela questão que eu estava falando, né? De quando vocês se posicionam, quando vocês fazem isso, vocês dão direito para tantas outras mulheres fazerem, e faz diferença a história da ancestralidade, né? Então, igual eu estava vendo, eu ando assistindo muito um podcast do Mano a Mano, do Mano Brown, e aí ele tem alguns convidados, né? Ele falou, teve um com a Glória Maria que ela fala, né? Humildade não é subserviência, né? Humildade não é subserviência. E aí é você ter humildade, mas saber se colocar nos lugares, né? E ser inspiração, assim como vocês são. E outra também foi com o Taíde, que ele falou
que o Taide falou, o quanto a informação é importante, o quanto ela é importante, que a mãe dele, ela era banguela. E ela era banguela porque ela achava que tinha que tirar todos os dentes para que nada interferisse, nada... Assim, tá com um problema em um dente, tem que tirar todos os dentes. Entende? Assim, por falta de informação. E aí vem o Taide com a realidade dele extremamente difícil e precária, mas chegou onde chegou porque assumiu a bronca, né? Então ele foi fazendo acontecer com uma série de lutas e oportunidades também. Então, quando você fala assim, eu penso num outro cenário que é bem mais atual, que é um excesso de trabalho que as educadoras tomaram para si sem querer, que além dentro da escola e tudo mais, com que já precisa ser passado de alguma maneira, ainda tem uma outra questão, que é a questão da desinformação exacerbada que a gente vive hoje em dia. Então, você tem que desconstruir informações que as pessoas foram acumulando através do digital, especialmente, ou através do boca a boca que seja, que não era um papel que existia até pouco tempo atrás. Existia, mas assim, num volume muito menor. Então, atualmente, ainda tem mais essa carga para carregar de desinformar para conseguir informar. E uma disputa muito grande também com o que é atrativo, né? O digital ele é muito atrativo atualmente. A desinformação ela é ainda mais atrativa. A gente está vendo, inclusive, projetos de leis para tentar responsabilizar empresas grandes e plataformas como Google, Facebook e etc. pelas informações erradas que correm dentro disso, para ver se alivia um pouco. Mas o cenário não é tão positivo daqui para frente, né? Eu acho que a gente, mesmo com a lei aprovada, vai ter que levar mais tem que ter uma matéria nova agora, do ensino básico até a universidade, que é isso aqui você aprendeu errado na internet. Total. E aí, todo dia. Fake news, desinformação. Porque todo mundo está suscetível, né, gente? Não tem jeito. Podia ter também no ensino médio como administrar as finanças. Como trocar um chuveiro. Direito. E também direito. Como fazer o imposto de renda também seria bem bom. Autocuidado, autoconhecimento, claro, para as adolescentes. Como trocar uma tomada de 110 para 220 seria excelente. Sem que você Morando tome em Uberlândia, choque. ainda mais. Sem tomar choque. De preferência. Mais alguém quer participar com a gente? Nós temos 10 minutos para vocês botarem a boca no trombone. Aí, ó, o Rodrigo vai falar. A moça que eu ainda não sei o nome, mas estou ansiosa para conhecer, vai falar também. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rodrigo, tenho 40 anos e queria dar uma palhinha aqui sobre a evolução da educação, né? Porque antes a gente seguia a educação que os pais nos ensinavam. Assim, eu vou criar meus filhos porque meu pai me criou assim. E hoje, com essa evolução, não é bem assim. Hoje mudou bastante. Hoje a gente tem que estar sempre em constante aprendizado para a gente poder passar para as crianças. Aqui, no caso, aqui, esses 3 aqui são meus. 2 meninos e uma menina. Então, a parte da literatura, eu gosto muito dessa frase, que a literatura vem da palavra libertar. Então, a gente tem que estar sempre incentivando a leitura, a comunicação, porque, com isso, eles vão estar se libertando de uma certa, vamos dizer assim, ignorância, né, que possa ser gerada, né, por uma falta de conhecimento que não foi passada para eles. E, com isso, hoje, eu tive que voltar a estudar, a me capacitar também, porque hoje, para ser pai, a gente tem que se capacitar, porque a gente não tem uma base dos pais. Então, essa evolução aí é muito bom. É isso. Obrigada. Excelente. Só complementando antes, ensino médio, assim, meio difícil, né? Mas, assim, quando a gente traz, por exemplo, é muito bom. A oportunidade que todo mundo está vivendo aqui, as crianças e adolescentes, em literatura, quando você vem para a prática, é muito mais fácil. Quando você vai para a física, para a química, quando você vê lá realmente a prática do negócio, aí, no meu dia a dia eu entendo, né? Então, só esse parêntese complementando sua fala.
Boa tarde. Boa tarde. Me chamo Fernanda, sou estudante de letras da UEG, Universidade Estadual de Goiás. E sou orientadora social, eu trabalho no CRAS e oriento oficinas com adolescentes de 12 a 15 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade, não somente social, mas também vulnerabilidade relacional, que a gente sabe que existe em todas as classes. E o papel da educação, a gente vê ele quando a gente está no campo, na prática, na atuação. Venho de um contexto onde moro numa cidade bem pequenininha, no distrito de Rio Verde, moro em Riverlândia, e a visão, o conhecimento torna-se um pouco limitado, porque a comunidade, de um modo geral, é bem simples, são pessoas com pouco estudo, e promover esse conhecimento, levar coisas diferentes para essas crianças, me fez parar para pensar muito, muito, muito sobre como uma pessoa com conhecimento ela pode multiplicar aquilo ali e transformar realidades. E o educar, ele acontece de uma forma tão minuciosa, tão criteriosa e tão bonita, que com uma simples palavra que você apresenta para uma criança, uma palavra nova ali, olha, isso significa isso também. Ela cresce e a gente desperta isso. Estou tendo a oportunidade hoje de conhecer aqui a Filiara Araxá. E como estudante e tendo a visão do meu trabalho, isso aqui está sendo muito enriquecedor. Era uma oportunidade que deve ser ofertada assim, a um nível nacional, porque isso aqui traz muito conhecimento. São outras pessoas com muito conhecimento que multiplicam conhecimento para a gente e se torna algo em cadeia. Muito obrigada. Excelente, muito bom. Muito bom. Obrigada, Fernanda. Só trazer uma falinha aqui em Araxá, há 4 anos, 5, aqui tem algumas comunidades, né? Vila Verde, Vila Maior, Max Neumann. E eu tive a oportunidade de ser psicóloga nesses bairros. Eu, juntamente com assistente social, a gente passava em 500 casas, trabalhando com cada um. E eu sei muito bem o que você está falando, sabe? Essa história dos muros invisíveis. Eu vivia falando, gente, a fome não está na África. Muita gente passando fome na nossa própria cidade, até arrepio, né? Então, assim, enquanto tiver informação, enquanto houver amor, há caminhos. Muito legal. Alguém quer trocar com a gente? É exatamente isso que eu quero. Troca com a gente, traz informação, conta o que vocês estão pensando mais aí. Enquanto a Fernanda estava falando, eu fiquei pensando no que é educação para cada um, né? O que é educação para você de uma maneira geral? Porque educação é um termo tão amplo. A gente fala sobre a formação em si, enquanto pessoa, dentro das escolas. A gente fala também sobre uma educação que tem a ver com o lazer, que tem a ver com as outras atividades que você vai desempenhando, extracurriculares, que vão te formar também enquanto pessoa, personalidade. A gente fala, mais uma vez, sobre educação de valores, sobre educação social, sobre educação de aspectos do dia a dia, né? A gente brincou muito aqui sobre as questões burocráticas e tal, de fazer o imposto de renda, de trocar a energia e de trocar o chuveiro e etc., que também é um tipo de educação. A gente tem a educação relacional também, que é a intrarrelacional, né, com todas as pessoas em todos os aspectos, de família, de relacionamento amoroso, porque a gente, às vezes, fala muito das questões problemáticas de relacionamento amoroso, mas a gente tem tantas questões problemáticas em outros tipos de relação, de trabalho, familiares, em diversos aspectos, com a família do próprio sangue, com as famílias que vão chegando, os agregados que vão sendo trazidos para a gente, e de amizade também, né? Enfim, é só um devaneio aí que eu fiquei pensando. Nossa, educação é tanta coisa, a gente é composto por tanta coisa, é tão complexo enquanto ser, né? E ainda tem educação, autoeducação, que você precisa, assim, às vezes, por exemplo, relacionamento, você namorou umas 3 vezes, está no 4º relacionamento, você está repetindo alguns padrões? Espera aí, será até que ponto que a culpa é do outro, né? Então, peraí, deixa eu ver o que eu estou repetindo de padrão aqui para tentar fazer diferente. A autoeducação também é muito importante, ter esse feeling. É verdade. E aí, gente, depois que nós entramos nesse grande devaneio sobre educação, mais alguém quer trocar? Vamos? Acabou? Ah, não, deixa ela falar só. Por favorzinho. 3 palavras.
Como é que fala não também, né? Pede desse jeito, parecendo o gatinho do Garfield. Eu juro Desculpa. que eu vou ser objetiva. Não, vocês foram falando e junto com a fala da colega ali, eu fiquei pensando, não tem como ter educação sem saúde mental e também não tem como ter saúde mental com fome. Né? Então, quando a gente fala da pessoa em vulnerabilidade, né, se a pessoa está no caos, se a pessoa está simplesmente pedindo por comida, como que eu vou falar para ela de saúde mental? Como que eu vou falar para ela de autocuidado, autoestima? Ela primeiro precisa do básico de educação. Uma criança com fome não aprende. É prioridade, né? Se alimentar é prioridade. É isso, gente. Com essa fala maravilhosa, eu acho que encerramos nosso painel. Ju, muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. É isso, obrigado por terem vindo, obrigado por terem participado, todos vocês, por estarem atentos. Ju, obrigado pela oportunidade de conhecer e trocar ideia. Muito bom. Estamos juntas. Obrigada, pessoal. Foi incrível. Quem arrepiou, levanta a mão. Que delícia. Beijo a todos. Obrigada, Tati.